chamando todos os ARMY e todos os Blink pro episódio de hoje. Ao mesmo passo que sim, o Brasil é o momento, os países asiáticos estão no hype. Conteúdo sobre o Japão aos montes, o desejo de visitar grandes países orientais e a invasão do TikTok com conteúdos do tipo, tudo que eu comi no cu, o cu está aberto, às 3 da manhã, venha para o cu. Feira do Bom Retiro, melhores lugares para comer na liberdade, lanchinhos da madrugada com onigiri, doramas e, claro, K-pop. Os idols não seguem a moda, eles criam tendências, o visual é milimetricamente pensado para despertar alguma coisa, seja a sensação de juventude, ou de rebeldia, ou de romance, e não é por menos que eles simplesmente revolucionam o mercado da moda. Exemplo disso é ele, o Labubu, que sim, foi mostrado ao mundo por uma integrante do grupo Blackpink. Embaixadores de marcas de luxo, grandes consumidores e case de sucesso quando se trata de collab. Os idols ditam o que o mercado deve ou não fazer. Ame ou odeie, não dá pra ignorar que o K-pop é pauta importante quando a gente fala de moda, cultura e consumo. Eu sou a Gabi Fernandes e hoje no Rato Roeu a Roupa a gente vai falar sobre moda e K-pop. Tu é do K-pop, amigo? Amigo, eu queria chegar nesse episódio dizendo sim, mas eu realmente... Não é do K-pop. Não tô dentro, mas eu acho que tem uma coisa muito legal, é que hoje ninguém pode fugir. Ninguém. Hoje todo mundo sabe, não tem quem não saiba. Eu, por exemplo, eu não sou fã, eu não tenho idols, eu não ouço, mas é impossível passar um dia no Instagram e você não ser influenciado por algum post de alguém, de alguma banda, de algum astro... E principalmente de alguma campanha de moda que tem alguém, um integrante envolvido. Isso é muito legal e eu sou o Henry, lembrei. E você? Oi, eu sou a Laila. E eu queria fazer uma menção honrosa à minha amiga Carol, que inclusive o nome dela no meu WhatsApp é Carol Dorama. Que inclusive nos trouxe essa pauta pra gente trazer, que é bem bacana. E que me fez entrar um pouquinho ali no lado do K-pop. Hoje eu escuto K-pop, algumas músicas, acho realmente boas, mas não é algo que foi construído comigo. Mas uma coisa que é muito interessante é que o K-pop teve um grande boom, e a gente vê isso a cada vez... Acho que em 2020 foi um grande momento. A gente já tava meio velho já, né? Exatamente, perfeito, eu ia trazer isso. Porque aparentemente, e principalmente lá, as coisas rolam há muito tempo. Inclusive, o K-pop tem existia, inclusive, o estereótipo de que os K-idols sofriam certas violências em escolas de K-idols. Tem essas histórias assim que a gente não pode afirmar se são verdade ou não sei exatamente como funciona, mas que hoje, como as coisas são muito visadas e todo mundo sabe globalmente, acho um pouco difícil que isso continue acontecendo, se um dia aconteceu. Mas se vocês são K-popers, comentem aqui, inclusive, o que vocês acham sobre isso. A gente quer muitos comentários dos K-popers raízes hoje, trazendo tanto relação com moda, quanto, né, até indiquem pra gente coisas legais. Perfeito. De quem são os idols mais fashionistas que a gente tem que conhecer aqui. Para início de conversa, a gente precisa primeiro responder grandes questionamentos. O que é K-pop? E por que ele se relaciona tão fortemente com a moda? E por que o mercado asiático é tão atrativo para marcas de moda, principalmente de luxo? Vamos começar do começo. A ascensão da Ásia como um grande polo para o mercado de luxo não começou à toa e do mais absoluto nada. Na verdade, é um processo estratégico de muitos e muitos e muitos anos. Na década de 80 e 90, os tigres asiáticos, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan tiveram um grande crescimento econômico. Uma nova classe consumidora surgiu com muita grana para gastar comprando bolsa e sapato de luxo. E aí, fazendo um grande paralelo com outro episódio nosso, vocês lembram da Daslu? Quando eles entenderam que as pessoas queriam consumir luxo no Brasil, e aí eles inventaram uma boutique para vender peças de luxo, foi meio que nessa pegada. Assim, lá não tem a Daslu. Exato. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A China se tornou a segunda maior economia do mundo. E hoje a Ásia representa 50% do mercado global de luxo. Então arrumar briga com eles também não é uma coisa muito legal. Já recapitulando outro episódio nosso, Dolce & Gabbana. Vocês lembram que eles criaram uma treta com os chineses? Super chato e super de não bom tom, principalmente financeiramente, porque eles tiveram que fechar várias lojas deles lá. Então, definitivamente, não é um momento interessante para fazer essa treta. Perfeita colocação, e mais do que isso, esse crescimento dos tigres asiáticos também houve ali uma ascensão de uma certa classe social
e que eles valorizam muito o mercado de luxo de uma forma um pouco diferente do que aqui no Brasil. Aqui a gente tem essa valorização do mercado de luxo, mas lá eles consomem muito, o que a gente não vê tanto aqui no Brasil, no sentido de volume mesmo. É claro que existe um consumo aqui no Brasil, mas não tanto quanto você abrir um grande mercado de luxo e ter essas pessoas consumindo o tempo todo. E um ponto interessante, por exemplo, aqui em doramas bom, a gente sabe que as idols, elas estão sempre montadas com as marcas, tudo ali tem uma etiqueta. Mas a gente vê doramas, por exemplo, que a personagem ela é construída em cima de um figurino só da Miu Miu. Uau! Então, assim, é uma questão um pouco mais forte do que talvez aqui a gente tenha no Brasil. E eu acho que isso também mostra o que a gente sempre fala aqui, que é tudo é uma construção global, cultural, política, econômica, porque não é, nossa, a trend a gente tá se inspirando nas roupas asiáticas, na cultura asiática. Isso é fruto de tigres asiáticos, a ascensão, né, econômica desses países, a redistribuição de renda nesses países, e a gente vai falar muito disso aqui, mas também uma construção cultural pensada nesta influência, principalmente coreana, né, um projeto coreano de governo de influência cultural para, assim como, né, os países ocidentais já fazem há muito tempo, espalharem essa cultura através dos Estados Unidos, de Hollywood, dos filmes, Europa, do que a gente sempre sofre influência. O K-pop aqui é um movimento pensado para isso, para influenciar globalmente a cultura. Isso é também uma maneira de criar poder para um país. Perfeito. O turismo de luxo era uma coisa muito comum na Europa, que vários compradores asiáticos iam lá para fazer as comprinhas do mês aí, para adquirir as suas pecinhas de luxo. E aí as marcas perceberam que, se elas abrissem lojas na Ásia, elas lucrariam muito, no caso, né? E ainda não teria o gasto da galera sair do próprio país para poder comprar em outro país. Então, Louis Vuitton, Gucci, Chanel começaram a abrir lojas nas capitais asiáticas. A cultura do consumo de luxo na Ásia, como a Laila falou, é vista como uma grande representação de sucesso. Dar presentes caríssimos, seja numa negociação de trabalho, ou então para família, aniversário, essas coisas, é muito comum. Poderia ser comum no Brasil também. Podia. Imagina, amor. Vamos comemorar 10 mil do Rato Foi a roupa? De Chanel. presente pra nós uma Chanelzinha? Eu acho que é legal. Seria tudo. E aí vem um grande pulo do gato. Por que o K-pop e outras manifestações culturais são tão importantes? 70% é muita gente. 70% dos consumidores chineses compram peças influenciados por ídolos. E sempre que a gente fala em China, eu li um livro muito bom sobre isso, que é Tudo sobre a China. Desculpa, eu super esqueci o nome agora, que é do Ricardo Jeromel. E que ele fala que qualquer dado que a gente fala na China explode ele em milhões, porque a população da China é gigante. E aqui pensar que 70% da população chinesa compra peças influenciadas pelos idols, esse número é gigantesco, sabe? Tipo, é imensurável de tão gigante. E imagina o quanto isso gera de dinheiro e quanto isso faz a máquina girar. Então, por isso, é uma máquina de dinheiro muito poderosa, essa influência dos idols, do K-pop, da cultura oriental como um todo. Acho que a gente, né, nesse episódio aqui, a gente não vai falar... K-pop, mas tá falando de Ásia em geral. Acho que é importante a gente pontuar acho que o K-pop é um ponto muito forte aqui. Que é da Coreia, mas ele faz parte de toda uma jogada da Ásia ali, desse asiático muito forte. E essa obsessão dos asiáticos pelos seus ídolos fez com que as grandes marcas de luxo contratassem idols, celebridades asiáticas, para serem embaixadoras. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, antes da gente entrar em nomes, assim, propriamente ditos? Tem uma coisa muito bacana e diferente desse consumo de idols que a gente vê aqui, os chineses com 70% e as outras também têm muita essa influência, que essa influência não é o que a gente vê muito aqui, que são pessoas que não têm poder aquisitivo, no sentido de crianças ou adolescentes. Lá é outra parada. São pessoas que têm idade para conseguir consumir luxo. Então, realmente é muito importante, porque a gente vê muitos mercados que as pessoas não investem tanto, no sentido de, são pessoas que não têm poder aquisitivo, tá falando com muito adolescente, tá falando com muito jovem que não vai conseguir comprar o que eu tenho. Não é o que acontece na Ásia. As pessoas, em geral, são muito influenciadas por essas pessoas, o que é diferente da gente pensar, assim, quanto mercado. Perfeito. Bom, vamos começar falando de Blackpink, que é o grupo mais fashion, K-pop, todas com carreira solo importantíssimas. E eu sou muito básica, é o meu favorito.
Eu sou muito básico também. E assim, eu não tem como não assistir os clipes dela. Meu Deus, não é tem como não perfeito. conhecer. Eu Sim. acho que elas são a porta de entrada, eu acho. Eu acho também. Pra quem, como nós básicos, Isso. quer entrar nesse mundo. E eu acho muito legal esse currículo. Eu vou falar os nomes tudo errado, eu peço perdão por isso, tá? Eu sou uma posso senhora ajudar. de 30 anos. Gisô Tissot. Dior. Embaixadora global da Dior. Beijo, beijo, E assim, beijo. só beijo. pra gente trazer também, a Dior é dificílima de embaixadores. Eu acho que é um dos que mais, assim, São bem chatos, tem né? Pra todo um escolher. penso e um negócio, tipo a Miss Dior, quando era a Natalie Portman, ou a Keira Knightley, mas assim, muito específico. E aí veio com o Robert Pattinson, depois dele ter feito todo o rebranding. Eles são muito difíceis de embaixador, então isso aqui é muito chique. E é uma marca, essas marcas, a gente vai falar aqui várias delas, são aquelas que têm um peso clássico tão Aham. grande, que é isso, um movimento pra você aceitar um novo embaixador é um movimento pensadíssimo, é estratégico e não à toa a gente vai ler aqui uma lista de quase todas elas com algum embaixador ou coreano ou oriental. Jenny. Muse da Chanel. Musa. Musa. É. E ela Cara, desculpa, que nível? Rose? Rosé. Rosé. Rosé, perdão. Yves Saint Laurent e Tiffany Co. Essa Isso aqui, não tipo é pouco, assim- não é pouco, é. Meu Deus. Alisa, Celine e Bulgari. Só marca incrivelmente foda. E o que é mais interessante nessa lista que você citou, tem muita marca de joalheria. E isso é outro passo também, né? Porque uma coisa é marcas de luxo, banalizando, né? Uma coisa é marcas de luxo, que todo mundo é embaixador. Outra coisa é embaixador de joalheria, porque é um Mas é processo que é muito difícil, né? muito mais demorado, muito difícil. E essas escolhas são muito mais pensadas, assim. Então, cada uma delas aqui, Bulgari, Tiffany. a Tiffany e marcas fodíssimas como Yves Saint Laurent e como Celine, cara, isso é mais do que um alerta, assim, é um grande sinal de pra onde o mundo tá virando, pra onde se está olhando agora. E eu acho que também existe uma inteligência aqui que elas também estão muito dentro da beleza, né, dessas marcas. Aham. Que é também um ponto muito importante para a Ásia. E com certeza, e a Ásia tem por si só marcas muito fortes, e acho que inclusive em questão de qualidade, mais fortes do que a beleza do que essas marcas que já são muito consolidadas, mas não tanto em beleza. Então você trazer isso para um público que preza muito pela qualidade, acho que é muito importante para eles, assim. E é muito legal porque não é, assim, só ser embaixadora. Por exemplo, a Rosé, eu vou falar isso nunca certo, é a primeira embaixadora global da Yves Saint Laurent. Então, tipo, é num nível muito absurdo, assim. Então, Cria-se uma nova estratégia por conta desse movimento. É incrível, exato. assim. o BTS, eles foram embaixadores globais da Louis Vuitton. Todos, o que eu acho E que é um grupo enorme. bizarro. Pensa no... Bem, imagina a divisão, tá? Imagina a divisão. Não, e o pior diz que não é uma divisão, né? Pensa em, tipo, quantos FIIs que estão ali, né? Nossa! Quantas Que foi, tipo assim, ó, de parcelas. 2021 a 2023. Então, tipo, cara, que contrato incrível. Imagina o gerente do banco vendo. Mas essa Peraí. lista toda de embaixadores não era só 2? Que loucura. E aí, individualmente também, que é só pedrada. Jungkook, esse aí. Calvin Klein. Campanha de underwear. Que sempre tem... os Safado. meninos é sempre underwear, Mas um embaixador, ponto né? interessante da Ásia é que, sim, meninos têm toda a questão, mas ainda assim, na Ásia se preza muito a moda masculina também, né? De uma forma, por exemplo, a Uniqlo, ela vem com essa pegada muito de homens que prestam atenção e estão mandando muito bem. Acho que isso já tem muito tempo, mas acho que a Ásia tem essa pegada um pouco mais forte. Tanto que, por exemplo, bolsas masculinas vem muito da Ásia, né? Eu ia falar, tem um pouquinho mais de abertura nessa questão do estilo masculino, de não ser... Aqui no Brasil a gente tem o estilo masculino, é a camiseta e a calça, mas de ter essa abertura para acessórios, para linha de beleza também, Exato. de cuidados com a pele. Então acho que o mercado asiático também proporciona isso. E falando isso, Jimin, Dior e Tiffany Co. Que é joalheria. Joalheria. Pra homens, assim. Que aqui não é tão comum. Existem, né, os embaixadores de joalherias masculinas. Mas, porra, é uma apostona. Vi, ele faz colaborações frequentes, o que eu acho podre de chique também, com Celine e Cartier. É muito chique. Gente, eu nunca nem vi alguém fazendo propaganda pra Cartier. Eu também não. Tipo, Nossa, real. Não Entendeu? lembro qual é o embaixador Cartier. Não sei. tipo, que loucura. Bom, aí tem vários outros que não são desses grupos específicos que a gente falou. Yu Gucci, embaixadora na Coreia. Incrível. A Yu, ela não é
Quer dizer, não tenho certeza se ela não é cantora, porque esses idols, eles são tudo, né? Tudo que você imaginar, eles fazem. Que nem a gente. É impressionante, é multitasking. Precisa, eles Tudo são com PJ. talento. É PJ, aí passou a nota, eles fazem. Tudo com talento. Mas ela fez parte de um dorama muito famoso da Netflix, um que inclusive abriu portas para doramas no mundo, que é o... Desculpa, galera. Se a Vida Te Der Tangerinas, da Netflix. Que é muito, muito grande mesmo. Então, assim, pra ver que tem essa questão dos K-idols que vem muito da música, mas o dorama também é um rolê incrível, grandioso. E um ponto é esse, o dorama é tão famoso que aqui no Brasil fez uma ação, a Netflix fez uma ação no Recife, que é um lugar que tem muitas dorameiras. Olha. E a galera foi, e o que é legal também é que foram muitas senhoras, né? Que elas gostam bastante de dorama. Então eu acho muito interessante, assim, enquanto isso move. Imagina, se tá movendo aqui, imagina que não tá fazendo nada. Totalmente. Né? Esse movimento dos doramas com as senhoras é muito grande aqui, tá? Sim. Porque... A minha mãe assiste dorama. Exato, a avó do Gui assiste dorama pra caramba. Então eu tenho muitas mães de amigas nossas também que super assistem. E isso, cara, é incrível porque a novela no Brasil, a novela brasileira tem um peso gigantesco na nossa cultura. E chegar a uma outra cultura com outro tipo de novela e ganhar todo esse espaço é um trabalho forte de soft power pra eles. A gente falou alguns nomes aqui, mas são muitos, a gente não vai dar todos os dados pra vocês, mas assim, tem Givenchy no meio, Burberry, Armani, tem Miu Miu, Versace. Gucci pra caramba, que a Gucci ama. Entendeu? Então, assim, tem muita gente, muitos outros idols que são embaixadores ou colaboram com marcas muito caras lá fora. Tá, mas o que é K-pop? Por que eles são tão importantes e revolucionários para as marcas de moda? Korean Pop é um gênero musical com origem na Coreia do Sul que mistura música, dança, moda. É isso que a Layla falou, eles são muito bons em tudo que eles se propõem a fazer. Só que mais do que um estilo, é um movimento cultural. Tem coreografia super elaborada, Zubis Naga Takita. É que ele é gente, ele é idol, vocês sabem, gente. ele é K-popper. Ele é K-popper. Idols que representam muito fortemente um estilo, é muito ensaiado tudo, é tudo muito perfeito. Além disso, eles têm várias regras muito rígidas, assim, tanto de dança, de como tem que cantar, de aparência física, de tudo. Desculpa, pode falar. Não, você primeiro. Eu ia falar, eu vou retomar a ideia das escolas de idols, que é de fato um movimento que acontece, que existiam algumas denúncias sobre abuso, por ser um negócio muito restrito, abuso de poder. Ser muito forte, assim, pra criança, mas eles começam muito cedo. Então, assim, eles fazem aulas de tudo, e eles têm que ser muito bons em tudo. E pensa que são escolas que as meninas do Blackpink, por exemplo, ou os meninos do BTS, eles foram escolhidos entre muitos. Então imagina quantas pessoas não têm inúmeros talentos e não conseguem entrar nesses grupos. Assim. E é aí onde a cultura encontra essa indústria, porque essa exigência da perfeição é algo que permeia muitos deles e que vira um problema também, né? Porque a gente tem daí casos de pessoas que se exigem ao extremo e eles precisam ser muito regrados, eles vão para essas escolas, eles precisam ser perfeitos na coreografia, no canto, sabe? E daí isso acaba virando um problema social também, mas é reflexo também de um arcabouço de cultura oriental, que é muito focada nessa autocobrança, nessa perfeição, nessa disciplina, e que, chegando nesse mercado, dá uma moedinha mais nas pessoas. E pensando assim, em moda, é bem o que a Gabi trouxe, assim, é tudo muito pensado estrategicamente. Então, dentro do Blackpink, cada uma tem a sua função do grupo. Então, a gente vê a Lisa, acho que hoje, talvez não tanto, mas teve uma época que ela era muito responsável pelo rap das músicas. Então, ela sempre teve era um cabelo um pouco mais diferente das outras, ela tinha um estilo um pouco mais edgy do que as outras. Então, elas têm esses personagens dentro, até pra se diferenciar mesmo, ser tal. Como toda girl band. Como toda girl band, exatamente. Só que aí você eleva ao nível extremo. Da exigência. Perfeito. E um ponto que eu ia trazer também, que é muito interessante, é que agora tá acontecendo na Netflix uma animação que bombou muito e ninguém esperava, que chama Guerreiras do K-Pop. E a música do Guerreiras do K-Pop, ela está em primeiro lugar em todos os rankings do mundo, basicamente, passando recordes insanos. E dentro do Guerreiras do K-Pop também, se você for perceber, elas são uma girl band também, e elas têm os figurinos muito bem trabalhados também, sabe? São desenhos com figurinos bem trabalhados. Então são pontos que realmente
fazem diferença pra esse movimento. Então a moda tinha que estar ali, sabe? Super. Tá, mas por que eles são tão importantes para as marcas de luxo? Porque eles não fazem sucesso somente no Oriente. É isso, eles estão em todas as paradas de todos os mundos, de todos os lugares, de todos os universos, de todos os outros ambientes que a gente ainda não acessou através da física. Tem legiões de fãs no Ocidente, em Recife, no Paranaguá, em qualquer lugar. Então eles são perfeitos para estar nas campanhas globais. Imagina, se você faz sucesso na Ásia, se você faz sucesso no Oriente, se você faz sucesso no Ocidente, o que pode parar? É muito difícil você pensar em alguém que tem esse mesmo nível de poder. Sei lá, Beyoncé, talvez? Talvez. Mas ela também não pode ser embaixadora de todas as marcas. Exato. Exatamente. Exato. Temos um pequeno problema, ela não É pode uma pequena questão. Gucci e Dior ao mesmo tempo. Então, quem mais conseguiria fazer isso? E aí eles encontraram uma mina de ouro ali, né? E sabe o que... E daí, assim, super suposições da minha mente. Mas essa cultura do controle, da perfeição, da disciplina... é muito bom para marcas também, porque eles têm uma relação muito controlada com esses idols. Uma coisa é você ter a Madonna como embaixadora global, mas a partir do momento que tu firmou a posição, a Madonna é minha embaixadora, tu agradou e desagradou muita gente. E você ali tá... E tô trazendo a Madonna aqui como um exemplo de figura polêmica, sabe? Porque é uma fala da Madonna, é um gesto da Madonna, é um show da Madonna, que isso já pode virar alguma coisa. Quando tu tem toda essa regra, todo esse direcionamento, É mais seguro, né? toda essa disciplina, é muito mais seguro para uma marca, porque você sabe que tá ali, eles são assim, eles vão estar nessa... Meio que nesse não vai dar controle. errado, né? É mais Mais ou safe. menos, Não mas é mais safe se você Exato. pensar na Madonna ou no Blackpink, sabe? Exato. E além disso, não é só isso, né? Além disso, eles têm engajamento altíssimo nas redes sociais, além de mesclar, como né, a gente falou agora, cada uma tem um estilo muito específico, então agrada gregos e troianos. Então, dá uma cara jovem para as marcas, sem necessariamente tirar a essência delas, entendeu? Então, agrada Gen Z, agrada as tias de Recife, agrada todo mundo gosta. E quais as estratégias que as marcas estão usando para inserir os idols no seu mundinho de luxo? Primeiras filas de desfile. Então, agora está sendo uma coisa comum, assim, você encontrar muito idol, tipo, em vários desfiles. A gente falou ali sobre a embaixadora da Chanel, ela tá direto em vários desfiles. Acho que um ponto interessante também, Gabi, é que a gente tava na semana de moda de alta costura, a gente não viu nenhuma idol neste sentido, mas a gente viu muitas influenciadoras asiáticas que, infelizmente, a gente não conhecia, mas a gente colocava o arroba 13 milhões, 20 milhões. Então, assim, também tá acontecendo isso para além dos idols, né? Tá indo para influenciadores e outras pessoas. E assim. até nessa cultura que a gente tem dos desfiles, principalmente alta costura, o desfile das marcas maiores zonas de Paris, das pessoas irem para a porta do desfile para tentar conseguir ver alguém, quando chega o carro com o idol, com o influenciador oriental, cara, as pessoas na grade pulando, sabe? As pessoas vão pra lá pra ter esse momentinho pra conseguir ver eles passarem do carro pra porta, assim. Então, pra marca isso é incrível. Além disso, muitas campanhas com foco no Insta, no TikTok, dancinha, música, desafio. Peças exclusivas para alguns idols, tipo, vai pro Met Gala, usa aqui essa roupa exclusiva que a gente fez para você. Coleções cápsulas, por exemplo, com BTS e com Blackpink. E agora o Henry pode explicar um pouco mais pra gente, NFTs e moda digital. Existe uma relação principalmente de Oriente com moda e tecnologia, que é muito mais forte do que a nossa. E eles viveram esse momento NFTs, moda digital, o metaverso, palavra, né? Já canceladíssima e cansadíssima, de uma forma muito diferente que a nossa, assim. A gente tem, por exemplo, grupos de K-pop que são completamente feitos por avatares, sabe? Que os shows são via holograma, assim. E dá certo, né? E dá certo, e move milhões de pessoas também. Acho que pra gente é um pouco difícil visualizar isso, porque aqui não pega, não pegou, né? Até agora, por exemplo. Mas a relação da tecnologia pro mundo oriental é muito diferente e é isso. Daí eles apostaram muito nisso e foi um caminho e deu certo. Mas é aquela velha história. Podem falar mal, mas não podem contestar os resultados. E resultado é uma coisa que eles entregam muito. Eu tô, inclusive, um pouco chocada. Blackpink e Chanel. Após a Jennie ser nomeada embaixadora, as vendas da Chanel na Coreia do Sul aumentaram 30% Cara, em 2020. Insanidade, tá? Insanidade. E 30% pra uma marca de luxo é tipo assim... Gente, eu não sei nem em que momento isso aconteceu na história da Chanel. e é o que a gente falou, né? São pessoas que têm poder, são pessoas que são influenciadas por esses idols e têm este nível de poder aquisitivo. É sinistro.
E não é só dinheiro, é dinheiro também, mas indiretamente é muito positivo. Por exemplo, BTS e Louis Vuitton, a parceria gerou um aumento de 25% no engajamento da Louis Vuitton nas redes sociais em 2021. Eu acho que o K-pop, esses movimentos do Oriente, também tem um pouquinho do que a gente tem como brasileiro, que é uma força muito grande nas redes sociais, sabe? Tipo o Oscar com a Fernanda Torres. Exato, e muito porque, né, eles são um contingente de pessoas muito grande, assim como no Brasil, né? Tipo, a gente é um país enorme. E eu acho que ouso dizer que a gente ainda tem um amor por redes sociais um pouco maior, porque a gente é muito viciado, a gente vive ali num geral, assim, e não sei se isso é tão exacerbado no Oriente, porque, né, regras diferentes, por exemplo, na China, sobre internet, sobre o uso de redes sociais. Mas é isso, é volume também que essas marcas precisam para dar esses shakes em redes sociais. Rosé e Yves Saint Laurent, o anúncio da Rosé como embaixadora global fez o valor das ações da Yves Saint Laurent, ações. A gente não tá falando de pouca coisa. Das ações da Yves Saint Laurent aumentarem 2,3% em um dia. Ai, 2,3%. Mas, gente, isso Gente, em é ações insanidade. é insanidade. Insanidade. É insanidade. Meu Deus. Os vídeos de dança da Lisa com as roupas da Celine viralizaram. E tava com a hashtag ali, Celine Ballet Corps. Aumento de 40% nas buscas por Celine Bag no Google. Bom Não, dia. gente, são números muito, muito absurdos, tá? Números surreais. E que assim, fica meio absurdo até falar isso, mas tipo assim, a Virgínia vendeu 400 bilhões, Mori. Gente. Perto disso aqui, Mori. É. E a coleção Louis Vuitton e BTS esgotou em minutos. Gente, esgotar uma marca de luxo é loucura, tá? É isso, basicamente é isso. Exatamente. E outra grande questão aqui que a gente, inclusive uma das ideias para ter esse episódio foi justamente este fato que eu vou falar aqui agora, que a gente não pode passar batido, que é o nosso tão amado, adorado, odiado, rejeitado, mas falado Labubu. O Labubu é cria de K-pop. A linha The Monsters, que inclui o Labubu, teve um aumento... Isso aqui é bizarro. Teve um aumento de 726,6% nas vendas em 2024, comparado a 2023. Faturando cerca de mais ou menos 420 milhões de dólares apenas nesse segmento, representando quase 23% da receita total da empresa. Cara, um aumento de 726 não é que dobrou. Não é assim, tipo, Não é que cara, dobrou. quando uma coisa Sete dobra... duplou. Isso existe? O sete duplou. É. Porque assim, pelo amor de Deus. As vendas das pelúcias dispararam... Não precisa nem falar esse número. 1,289%. 1.289% ao ano. Gerando cerca de 400 milhões de dólares. E a receita total da Pop Mart, que é a empresa que faz o Labubu, dobrou em 2024, chegando a quase 1,8 bilhões, com a popularidade do Labubu como grande motor por trás do crescimento. E a gente tá falando de dados do ano passado. É. O Labubu estourou agora, que estamos aqui no metade de 2025. Então, olha como essa onda vai chegando. E é por isso que a gente queria anunciar a parceria Rato Reu a Roupa com BTS. Vem, Jungkook. Pensei que ia ser com o Labubu. Ia ser incrível. Nossa, Labubu ia de ser rato. muito. Ai, agora eu quero. Amigo, tu é a nossa Rosé. Caraca, você é muito Tu é a diretor nossa Rosé. criativo. Ele é mãe, tá? Como você é criativo, meu amor? Mas eu ia falar que eu vi fizeram uma entrevista com o dono, o CEO da Pop Mart, que ele tem a pretensão de dobrar esse valor aqui pra esse ano, tá? E eu acho que ele falou no sentido de eu vou conseguir. E eu não duvido. Porra! É isso. Depois da música, ô pai, compra um Labubu pra mim. Depois dessa música eu tenho certeza que São dobra, 2 tá? episódios já cantando essa música, né? E talvez seja o hino. Mas Talvez é, seja que é o do momento, RR. é o momento. Pra mim, ele é o meu K-popper favorito. Ele fez essas duas músicas e... Que muito se fala desses bilhões, mas tem um troquinho do Brasil aí com essa música. Ah, é verdade, galera. É. Não tem como falar que não. Bom, a gente queria terminar esse episódio dizendo que a gente aceita qualquer idol. Qualquer um. Tá começando, é pouco. É um Vem com a idol. gente. É um idol brasileiro. Pode ser. Acho que vale a pena. Às vezes pode ser qualquer idol que possa divulgar o Rato Rueu. A gente tá aceitando de coração. Não temos dinheiro, mas temos carisma. Temos amor, temos informação. E o às Lafufu. vezes- Podemos Que é um ter rato. um Lafufu, com certeza. Ratutu. Ai, um ratutu! Caralho, a gente vai ter que Acho que não, fazer. esse não vai pegar, gente. Vai pegar. Pô, a gente gostou. Não vai. Esse não é. Bom. Se o nosso querido fizer uma música disso, daí estoura.
Ô, mãe, compra um Ratutu ratutu. pra mim. Eu acho que sim. Aí foi. Bom, Henry, tem que começar a acreditar um pouco mais no teu projeto. Ah, Mas eu beleza. preciso ser um pouco mais empreendedor. A gente quer saber de vocês o que vocês acharam desse episódio, se fez sentido, se não fez sentido, se você é K-popper, se você não é K-popper, se você tem aí uma influência no mundo da moda relacionado a algum desses idols que a gente falou, ou não, você nem sabia do que se tratava, se você é assim muito millennium como eu, tá na hora da gente começar a entrar mais no TikTok. Ó, e eu... Que dica boa, amiga. Tá, dica, Tá dica. na hora. E Para eu- de estudar e vai pro TikTok. Eu não assisto dorama, mas eu quero muito começar. Eu assisto e é bom. Então, se vocês puderem indicar aqui embaixo doramas pra eu começar, porque assim, Ah, eu perfeito. quero entrar nesse mundo com o pé direito, assim. Maravilha. Então, se Tá. puderem indicar, depois a gente até traz aqui, a gente podia analisar depois doramas, figurinos, essas coisas Isso todas. é legal, Muito hein? bom. Figurino Acho de que vai ser legal. dorama. Isso é legal. O que a gente trouxe, ver as marcas, como é que elas estão sendo colocadas, Exato. acho bacana. Se vocês gostaram, manda aqui pra gente. Fala Quanta se coisa vocês tem que querem. mandar, né? Aqui embaixo. Gente, são muitos comentários. É, Anota. A gente vai deixar a listinha aqui no... É isso, a gente vai Isso, deixar é. tudo que vocês têm que comentar, por número e em ordem. Isso. Beijo grande. Até o próximo Beijo, episódio. beijo. Beijo, Tchau. tchau.